adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por mais esta gloriosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor tem nos dado. Irmãos, este privilégio, mesmo nos nossos lares, irmãos, podemos estar neste horário marcado, um compromisso, irmãos, que eu tenho diante de Deus e que eu acredito que você que ama a palavra de Deus e gosta de estar ouvindo a voz de Deus, também tem, irmãos, marcado no seu coração para nós estarmos reunidos, irmãos, em torno da palavra do Senhor. Irmãos, eu gostaria de compartilhar convosco, nesta hora, uma palavra, irmãos, que causa muita polêmica. As pessoas tendem a misturar muito os assuntos e se dividem muito as opiniões. Aí a gente vai falar, irmãos, do dia do Senhor. A Bíblia usa uma expressão muito forte chamada o dia do Senhor. Este o dia do Senhor, irmãos, ele tem duas interpretações. Uma para Israel e para as nações e outra para a igreja. O dia do Senhor para este mundo é uma coisa. O dia do Senhor para a igreja é outra coisa. Então, meus amados e queridos irmãos, eu quero vos falar hoje acerca do arrebatamento da igreja, um pouquinho da grande tribulação e aqueles sinais que antecedem estes acontecimentos. É muito comum, irmãos, nesta época que nós estamos vivendo, existirem pessoas falando, irmãos, que é o final dos tempos, é o fim do mundo, é o cumprimento da palavra. Sim, é tudo o cumprimento da palavra, mas ainda não é o fim. Então nós vamos, irmãos, tentar aqui, de alguma maneira, esclarecer um pouco os irmãos, ou aqueles que já conhecem o assunto, relembrar, porque mesmo dentre aqueles estudiosos da palavra de Deus, existem, irmãos, os que acreditam que a vinda do Senhor virá depois da grande tribulação. Outros acreditam que a vinda do Senhor virá antes da grande tribulação. Há quem acredita que somos milenistas, nós já estamos passando o milênio. E outros acreditam, irmãos, que a vinda do Senhor só se dará após o final do governo milenal. Amados, e nós tentaremos aqui, nesses minutos, esclarecer um pouquinho esses assuntos de uma forma bem simples, para que ninguém te engane nunca mais e para que você não fique mais com dúvidas acerca, irmãos, de se a igreja vai estar aqui ou não vai estar aqui, se a grande tribulação é um mal que vai se abater sobre nós ou não. Então eu quero pedir a sua máxima atenção àquilo que nós vamos falar e o que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor possa falar ao teu coração e trazer a você, irmãos, tranquilidade e convicção para o teu coração de que os planos de Deus para a igreja é muito diferente dos planos de Deus para este mundo. Amém, meus amados queridos irmãos? É muito bom revê-los, é bom saber que os irmãos estão aí, é um prazer, uma alegria poder, irmãos, estar falando aos irmãos. Eu quero lembrar, irmãos, que ao final desta palavra, nós estaremos orando pela família Rocha. Os nossos irmãos ali estão enlutados, a esposa do nosso irmão Sebastião, lá do Vila Conceição, o Senhor a recolheu, e graças a Deus, irmãos, que era uma mulher salva, era uma mulher temente ao Senhor,
e aprove ao Senhor, irmãos, recolher esta flor. E nós estaremos, irmãos, orando por esta família. Queria também, irmãos, fiquei sabendo hoje, mas foi em março, nosso irmão ali do Jardim Robru, também, irmãos, teve a sua irmã falecida, e nós queremos, irmãos, ali prestar as condolências a toda a família dos nossos irmãos ali de Jardim Robru. Que Deus em Cristo vos abençoe. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no Evangelho que escreveu Mateus, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreve o evangelista Mateus. Nós vamos ler alguns versículos para nossa meditação. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Vamos, irmãos, para a leitura da palavra do Senhor. A minha Bíblia traz o sermão profético, o princípio das dores, como tema. Jesus ia retirando-se do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrarem as estruturas do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não haja de ser derrubada. E estando ele assentado ao pé do Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, tremores em vários lugares. Todas estas coisas, porém, é princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Seríeis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que se falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados queridos irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, explicando alguns acontecimentos aos discípulos, e saindo ali deste monte, ele está vindo, irmãos, contornando o templo, e os discípulos então começam a mostrar a estrutura daquele templo para Jesus. É interessante nós lembrarmos que Jeremias chama a atenção de Israel algumas vezes, porque Israel, irmãos, tinha o hábito de dizer templo do Senhor, quem o destruirá? É interessante, irmãos, a confiança que Israel colocava no templo, a casa de oração, lugar onde eles se reuniam para adorar a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que enquanto eles estão mostrando a estrutura daquele templo, a pergunta que eles estão ali mostrando, falando de toda aquela beleza do templo, Jesus então diz assim: eu vos digo em verdade que não ficará pedra sobre pedra deste templo. Haverá a destruição completa desta casa de oração. E é interessante, irmãos, que aquilo deixou
todo mundo intrigado, todo mundo ficou perplexo. Todos estavam olhando para a beleza, a suntuosidade do templo, a grandiosidade daquele templo, que havia sido restaurado pelo próprio Herodes, um templo maravilhoso. Não chegava aos pés do templo de Salomão, mas era um templo maravilhoso. E então Jesus vem com esta palavra dizendo que este templo seria destruído. Agora perceba, meus amados, que quando ele se retira dali e se afasta dos discípulos, ele está agora a sós com os seus apóstolos. E os apóstolos, então, aproveitando o momento de privacidade entre eles, eles saem com a pergunta: Senhor, quando acontecerão estas coisas? Que coisas? As do templo serem destruídas. E quais serão os sinais da tua vinda? Qual é o tempo do seu retorno? Olha, são duas perguntas novas nascendo aí. Quando que o templo seria destruído e quais sinais nós teríamos da vinda do Senhor? Então perceba, irmãos, que quando nós lemos o capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, é muito importante você entender uma linguagem que os teólogos chamam de interpelação. O que é a interpelação? É Jesus, irmãos, respondendo as perguntas que lhe foram feitas, não numa ordem lógica e cronológica. Ele está falando a resposta que eles pediram, porém, irmãos, ele está se referindo ao mesmo tempo. Ele fala dos acontecimentos do templo e ele fala dos acontecimentos do fim. E ele fala dos sinais que vão anteceder a sua volta. É muito importante, irmãos, que aqueles que falem do capítulo 24 de Mateus consiga ter o entendimento e o discernimento de separar estas três coisas. Ele está falando de três coisas ao mesmo tempo. Ele está respondendo acerca do templo, acerca dos sinais e acerca, irmãos, da vinda de Cristo, quando isso se daria. Então perceba, meus amados e queridos irmãos, que falando do templo, Jesus começa a percorrer ali com eles e declarar a eles. Olha, lá no versículo de número 15 do capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer assim, não antes que o filho a desolação e o profanador se manifeste. Observe que ele vai falar assim, e quem lê em Daniel, que entenda. Lá no capítulo 9 de Daniel, no versículo 27, 28, 29 até o 31, você vai perceber lá, Daniel está tendo uma visão de uma destruição que Israel viria a sofrer. É interessante nós lembrarmos que o templo de Salomão já havia sido destruído uma vez, que agora, pela segunda vez, Daniel está profetizando que o templo seria destruído. Daniel está profetizando isto 500 anos antes de Jesus nascer. 500 anos antes de Jesus nascer. Passaram ali o exílio babilônico, vieram os persas foram dominados pelos gregos, os gregos sofreram, irmãos, a divisão do reino, o reino se dividiu. Houve um rei ali, irmãos, o Seleudas, ele era grego, e ele invade Jerusalém, ele entra em Jerusalém e cumpre-se a promessa, a profecia de Daniel, que ele diz assim que este rei Seleucidas, no ano 150 a.C., eles entraram em Jerusalém e eles profanaram a fortaleza, a cidade de Jerusalém, e profanaram o templo. O rei Seleucidas, ele vai dentro do templo em Jerusalém e lá ele oferece em sacrifício um porco. Uma ofensa muito grande aos israelitas. O Deus de Israel foi afrontado dentro do templo. Mas isto Deus havia profetizado através de Daniel 350 anos antes de acontecer. E antes de Jesus nascer, 150 anos, estes fatos já haviam ocorrido. E aí Jesus vem e toca no assunto dizendo o seguinte: vocês estão vendo a beleza deste templo? Não haverá pedra sobre pedra. Eles vão destruir tudo isso. E o que Jesus estava dizendo? Estava falando acerca da profecia
de Daniel. Só que você faz a pergunta, não se cumpriu esta profecia de Daniel lá 150 anos antes de Jesus nascer? Sim, e Jesus está mais uma vez tocando no mesmo assunto, dizendo que aquilo que havia se cumprido pelas palavras do profeta Daniel novamente viria a acontecer no tempo deles. E no ano 70 da era de Cristo, vem então, irmãos, Roma e se levanta e entra, irmãos, por Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém e lança, irmãos, o templo no chão. Uma guerra é instaurada em Jerusalém. Eles são sitiados e a palavra de Deus se cumpre. Aquilo que Jesus falou acerca do templo verdadeiramente aconteceu. Mas a pergunta que saiu dos apóstolos em particular foi então que sinais nós teremos da sua vinda e como ou quando isso acontecerá. É interessante nós sabemos o seguinte, irmãos, os sinais da vinda de Cristo para o mundo são sinais distintos. O sinal da vinda de Cristo para a igreja não tem nada a ver com os sinais para o mundo. Observe então que quando nós estamos falando, irmãos, do cumprimento da palavra de Deus, primeiro Jesus está falando do tempo presente que eles estavam vivendo, no tempo dos apóstolos. Ele disse que o templo seria destruído naqueles dias. Então, na época, no ano 70, a destruição do templo aconteceu. E quando aconteceria, então, o fim do mundo, propriamente dita, o fim dos tempos? Aí Jesus, então, diz assim, para o final dos tempos, haverá sinais nos céus. A terra vai tremer, as guerras vão se multiplicar, nação contra nação vai se levantar, o amor de muitos se esfriariam, e ele começa a percorrer em diversos sinais e acontecimentos que se desdobrariam por sobre a face da terra e sinais também no céu. E ele começa a falar, irmãos, de um tempo que as estrelas cairiam, isto é, sinais no céu. Destruição, irmãos, que viria por sobre a face da terra. Por isso, muitas vezes, quem lê o capítulo 24 vai começar a misturar, irmãos, a resposta, porque ela não está colocada numa ordem cronológica. Por exemplo, você segue o que Jesus está dizendo e ele vai dizer assim, por isso, quem estiver no campo, não volte para pegar a capa. Quem estiver no telhado, não desça para pegar alguma coisa em casa. Se estiver no moinho, fique por lá. E o que ele está dizendo? Isto é para o tempo dos apóstolos. Porque quando aqueles homens entrassem em Jerusalém para a destruição da fortaleza e também do templo, a perseguição se daria muito grande sobre a vida deles. Lucas vai dizer, quando vissem a cidade sitiada de soldados, então saberíamos que o fim estaria próximo. O fim do quê? Do templo e também das coisas que eles estavam vivendo naquela época. Era o fim de uma época. Mas quando eles perguntam acerca do final dos tempos, ele está falando do final do mundo. Então os irmãos acompanhem com muita atenção. Nós estamos tratando de dois assuntos no mesmo capítulo. Jesus está dando respostas ao tempo em que os apóstolos estavam vivendo naquele exato momento e coisas que viriam para o fim dos tempos. Aí então ele começa a dizer que os céus dariam sinais, a terra daria sinais, também para o final dos tempos. Observe, irmãos, que a Bíblia chega a dizer que serão tempos tão difíceis, tempos tão terríveis, que ele chega a dizer que o abominável da desolação viria para trazer a destruição. Quem é o abominável? O apóstolo João, ele vai tratar o abominável como o anticristo. O anticristo, chamado por Pedro filho da perdição, o anticristo é este abominável. O abominável anticristo traria para este mundo tremenda assolação, destruição completa deste mundo, ao ponto, irmãos, de quase exterminar a raça humana de sobre a face da terra.
Serão tempos, irmãos, de angústia, tempo de dor, tempo de choro, tempo de ranger de dentes, tempo que a Bíblia fala em Malaquias que correrão de uma parte para a outra, buscando, irmãos, ouvir a palavra de Deus, mas não haverá quem pregue. Terão sede e fome de ouvir a palavra, mas não haverá, irmãos, alguém para lhe explicar o que diz respeito à palavra de Deus. Que tempos são esses? São os tempos, irmãos, que Apocalipse chama do tempo da grande tribulação. A grande tribulação, irmãos, será um tempo de desolação completa da face da terra. É interessante você pensar, irmãos, que todas as injustiças deste mundo, desde a queda de Adão até o presente momento, estão sendo, irmãos, pesadas diante de Deus em balanças justas. Todas as injustiças que você sofre na sua pele, que você sente no seu coração, Deus também está sentindo. Tudo o que está acontecendo neste mundo está angustiando a mim e a sua vida, também, irmãos, entristece o coração de Deus. É interessante que quando nós falamos de Deus, a primeira expressão que vem na boca deste mundo é que Deus é amor. Verdadeiramente, Deus é amor, e amando o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, se todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai receber a vida eterna, logo estamos falando que a tribulação não faz parte, irmãos, daqueles que amam a Cristo Jesus. Porque se nós, irmãos, que recebemos a Cristo, não vamos perecer, logo não vamos, irmãos, passar por tribulação. Observe então que a grande tribulação nada mais é do que o cálice da ira de Deus que será derramada por sobre a face da terra. É muito interessante nós pensarmos, irmãos, acerca destas pessoas que dizem: Deus é amor. Jamais Deus exterminaria o homem de sobre a face da terra. Deus é amor, Deus tem compaixão, Deus vai ter misericórdia, Deus jamais vai matar uma criança, um adolescente, um jovem, um velho. Deus é amor. Amados, a Bíblia diz que Deus tem 7 faces. Uma destas faces é a justiça, a outra face de Deus é o juízo e a outra face de Deus é a ira. O cálice da ira de Deus está se enchendo. Todas as injustiças deste mundo estão, sim, arraigando ira no coração de Deus. Deus não é homem para ter ódio. Deus não é homem, irmãos, para tratar como eu e você trata. Mas Deus, irmãos, executa justiça e juízo. E na hora em que o cálice da justiça, do juízo e da ira de Deus se encherem, as taças começarão a serem derramadas por sobre a face da terra. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que uma estrela muito grande cairá por sobre a face do mar. Isto vai contaminar as águas dos oceanos, vai matar a 1/3 de todos os animais aquáticos. A Bíblia fala que uma outra parte desta estrela incandescente, deste meteoro, não sei se vai ser uma pedra de fogo, mas certo é que vai cair, irmãos, sobre a terra e vai matar a 1/3 dos animais terrestres e queimar a 1/3 da vegetação existente. Há uma parte desta incandescente estrela que vai cair nos rios e as águas potáveis serão, irmãos, contaminadas por uma coisa chamada absinto. Absinto é um veneno, é algo amargo que fica incompatível, irmãos, para a vida humana. Observe, irmãos, que todas as estruturas da terra estarão sendo abaladas. A todo aquilo que a gente tem, irmãos, como fontes naturais para a nossa sobrevivência, serão destruídas. A raça humana estará, irmãos, correndo risco. E é interessante que a Bíblia fala deste abominável, deste homem abominável que trará desolação. E ele vai trazer esta desolação à semelhança daquele rei Seleucidas que entrou lá em Jerusalém, destruiu o templo e profanou o templo, oferecendo um porco no altar.
A mesma semelhança disso aconteceu quando os romanos entraram em Jerusalém, destruíram o templo, queimaram a cidade e o templo ficou destruído. A semelhança destas coisas, o abominável, o anticristo, vai se manifestar por sobre a face da terra. O sinal mais evidente de que a vinda de Cristo para este mundo estará acontecendo será a manifestação do anticristo, que mais uma vez vai entrar em Jerusalém, vai trazer destruição, vai trazer profanação do templo, e mais uma vez ele vai manifestar aquilo que tem no seu coração, que é destruição do povo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que este será um tempo tão difícil, tempo de tanta dor, de tanto sofrimento, que por causa dos eleitos, ele abreviará este tempo. Por isso, irmãos, a grande tribulação não vai durar mais do que 7 anos. Daniel chega a falar, irmãos, sobre as 70 semanas, ou as semanas de anos. E ele vai falar, irmãos, sobre a metade deste tempo. Então, 3 anos e meio destes 7 anos que vão ter de tribulação, de grande perseguição por sobre a face da terra, ele está sendo abreviado porque se isso se estendesse, não ia sobrar ser humano sobre a face da terra. Seria uma perseguição, irmãos, ferrenha, ao ponto de exterminar a raça humana. Então Deus abrevia estes dias para apenas 7 anos. Destes 7 anos, 3 anos e meio será, irmãos, de uma aparente paz. Haverá um governo aparentemente justo. Quando nós olhamos o livro do Apocalipse e quando nós voltarmos ao Parque Paulistano, nós vamos iniciar, irmãos, o estudo do Apocalipse junto com Daniel, com essa passagem de Mateus. Nós vamos estar falando da escatologia bíblica para os irmãos. Mas só para nós pincelarmos, porque não dá tempo nem de lermos os textos. Mas a Bíblia fala, irmãos, que sairá um cavaleiro num cavalo branco e com um arco na mão. E ele sai, irmãos, fazendo de conta que é Jesus Cristo. Ele vem para enganar. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que se possível fosse, ele enganaria a muitos. E muitos serão arrastados por este. Este que sai com o arco não é Jesus. O arco significa guerra. Ele vem para a destruição. Quando ele começa a reinar, ele vem, irmãos, com um governo que será implantado, irmãos, com unificação. Você não tem ouvido falar por estes dias de unificação? Você não tem ouvido falar, irmãos, da globalização? Você não tem ouvido falar nestes dias, irmãos, deste governo único que está surgindo por sobre a face da terra? Pois bem, quando Jesus estava falando que estes sinais mostrariam a proximidade da sua vinda, ele está falando, irmãos, que agora o que vai destruir Jerusalém e vai causar perseguição sobre os fiéis não é mais o Império Romano, o Império Grego, mas será o sistema que governa o mundo. Então observe, irmãos, que este cavaleiro que sai vencendo e para vencer, ele leva na mão o arco é guerra. Ele sai vencendo e para vencer, mas não vai vencer, porque o cavaleiro que nós estamos esperando, ele está lá no capítulo 11, que a Bíblia diz, irmãos, que sobre o seu manto está escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele trará cetro de ferro, regerá as nações com um braço forte. Ele trará justiça e juízo. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Esse é o nosso Cristo. Na cabeça dele não tem mais uma coroa de espinhos, mas uma coroa com muitos diademas. Ele é aquele, irmãos, que saiu, irmãos amados e queridos, e diante dele e por sobre a sua retaguarda, um exército de anjos vestidos de branco para guerrear e para vencer. E ele sai, irmãos, a peleja, e não vai ter luta de espada, não vai ter guerra com Jesus, não. A Bíblia diz que ele vai com o sopro da boca eliminar este abominável filho da perdição, o anticristo que se levantou por sobre a face da terra.
mas os tempos serão difíceis. Serão 7 anos de muita angústia por sobre a face da terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que por causa dos eleitos, estes dias seriam abreviados. Talvez você vai ouvir dizer que estes eleitos seja a igreja. Estes eleitos não tem nada a ver com os eleitos que nós estamos estudando em Efésios. Estes eleitos fala acerca de Israel. Israel rejeitou o Senhor. Lembra no capítulo 1 de João? Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. A nação de Israel é um mistério. A nação de Israel é um propósito à parte, é um capítulo à parte na Bíblia. É um povo escolhido, é um povo separado, é o povo que Deus escolheu para si. Deus vai tratar com Israel de uma maneira, irmãos, muito diferente do que vai tratar com qualquer outra nação. A cegueira espiritual de Israel é por um momento, Paulo diz. É como que Deus colocando uma venda nos olhos dele para que eles não vissem e a entrada dos gentios fosse facilitada. Porém, irmãos, com Israel, Deus terá um tratamento todo especial. Estes são os eleitos de Deus. Eles vão passar pela grande tribulação. E lá na grande tribulação, Deus vai abreviar os dias para que eles possam suportar todo o sofrimento. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós falamos de grande tribulação, nós vamos imaginar, irmãos, que muito cristão, muita gente que se diz servo de Deus, também vai ficar na grande tribulação. A Bíblia diz que aqueles que se dizem judeus e não o são, Deus os revelará e fará diferença entre eles. A Bíblia também fala, irmãos, dos falsos crentes. Pessoas, irmãos, que vivem uma vida de aparência. Tem muita gente achando, irmãos, que vai para o céu e não vai. E estes tais, irmãos, que brincam com a palavra de Deus hoje, que zombam daquilo que pregamos, e uma palavra como esta de alerta para o coração de alguém, alguém às vezes dá de ombro e diz: isso daí não tem nada a ver. Mas a Bíblia nos alerta que em todo tempo os nossos vestidos devem ser alvos e nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Isto fala, irmãos, da pureza da nossa vida e da unção de Deus sobre cada um de nós. Nunca perca estas coisas de vista na sua vida. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que no capítulo de número 24, ele começa a falar destas destruições, que muita coisa vai acontecer. O livro de Apocalipse vai revelando algumas delas. Por exemplo, a morte dos animais, a terça parte da vegetação queimada, os seres humanos clamando pela morte e não a encontrando. Será, irmãos, um tempo de muita angústia. Estes eleitos de Deus, que por causa deles Deus abreviou os dias de sofrimento, fala de Israel e de alguns que vão começar a se converter dentro da grande tribulação. Então entenda que na tribulação ainda haverá salvação. Porém, meus irmãos, eu quero que você sempre guarde isso no seu coração. Será muito difícil alguém como eu e você, que não deu crédito à salvação neste momento presente, conseguir restaurar a salvação no tempo da tribulação. Quando nós falamos, irmãos, acerca da tribulação e falamos dos eleitos de Deus, automaticamente se aponta para Israel. Perceba que Israel, irmãos, passou, irmãos, o cativeiro lá no Egito, 430 anos aproximadamente, sofrendo debaixo do açoite, pisando barro, fazendo tijolo, 400 anos. Você abre o livro de Juízes e todo o tempo você pega lá: e fez Israel aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor, e por causa disso se tornaram cativos de Moabe,
dos assírios, dos filisteus, e por aí vai, irmãos, e se repete a história e vai embora, e chega o tempo do exílio babilônico, e eles passam 70 anos amargando debaixo da Babilônia, dos persas, depois entram os gregos, invadem Jerusalém, depois entram, irmãos, os romanos, fazem a mesma coisa, queimam eles em estaca, depois no nosso tempo já vem o Hitler e faz, irmãos, atrocidades, dizimando milhões de judeus. Amados, o povo judeu foi preparado para este tempo. Eles suportarão, porque estão, irmãos, treinados nisso. Se essa palavra cabe aqui. Mas nós, meus irmãos, não conseguiremos resistir estes dias maus. A Bíblia diz, irmãos, que a única coisa que detém, que está retendo, impedindo o anticristo de se manifestar sobre a face da terra, é o Espírito Santo de Deus. O único que impede a ação total do espírito do anticristo é o Espírito Santo de Deus. A igreja que está reunida em torno da palavra de Deus, ela tem a palavra de Deus. Ela tem o Espírito de Deus. Paulo disse que eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. Lá, a igreja de Parque Paulistano e a igreja onde você congrega está vazia. Lá não tem o Espírito Santo de Deus. Lá é um prédio. Mas em mim e em você habita o Espírito da glória de Deus. O Espírito Santo faz morada em mim e em você. E este Espírito nos foi dado como penhor por Deus. Quando Deus vier requerer o seu Espírito, aqueles que têm o Espírito morando em si, será levado com o Espírito Santo de Deus. Então entenda, meu amado e querido irmão, que quando alguém tentar lhe convencer de que nós iremos passar pelo momento da tribulação, você automaticamente cancele isso do seu coração. Isso não é uma verdade. Imagine sempre, meu amado e querido irmão, que nós, como igreja, somos a noiva de Cristo Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Jesus é o noivo e nós somos a noiva. O Pai, que é Deus, ele fez uma grande festa para o casamento. Você encontra isso nas bodas do Cordeiro, narrada pelo próprio Cristo. Muita gente rejeitou o convite e ficou de fora desta festa de casamento. Mas nós que somos a noiva, embora muita gente queira ficar de fora, a noiva não pode faltar. Agora imagine, os irmãos, a grande tribulação, que será um momento de tormenta, de dor, de angústia, de sofrimento que nunca houve antes sobre a face da terra. Jesus pegaria esta noiva e deixaria ela na grande tribulação? Imagine, os irmãos, que alguém que vai se casar e prepara a sua noiva, adornando ela com o Espírito Santo, dando a ela dons espirituais, fruto do Espírito, sarando, curando, libertando de todos os vícios, trazendo uma nova condição de vida, tornando esta pessoa nova criatura, fazer toda esta obra do Espírito de redenção, de resgate, de restauração, lavando a minha vida no sangue de Jesus, no qual a Bíblia diz que sobre nós nenhuma condenação há. Não há mais acusação. Quem tentará acusação sobre os escolhidos de Deus? Se é Ele quem nos justifica. Então imagine, os irmãos, que eu e você, como igreja, somos noiva. Qual é o insano que no dia do casamento ou antecedendo o seu casamento, entrega a noiva na mão dos bandidos e deixa eles fazer com ela o que quiserem, para depois ele pegar de volta e casar com a noiva? Isso é incoerente. Jesus jamais deixaria a sua noiva ser espancada. Jesus jamais deixaria a sua noiva ser perseguida. Jesus jamais entregaria a sua noiva para ser barbarizada nas mãos dos homens e depois tomá-la de volta. Ora, Jesus, irmãos, é aquele que tem um cuidado e um zelo
todo especial para com a igreja, porque ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. E Pedro vai dizer, por isso o maligno não nos toca. O diabo não toca a minha vida, o diabo não toca a sua vida, o diabo não tem poder sobre a igreja. Nada que este mundo, irmãos, esteja preparando, este sistema mundano, sujo e diabólico, ele não pode fazer nada contra a igreja de Cristo. No dia em que esse sistema anunciar o anticristo, o abominável, o homem da desolação, o filho da perdição, nós não estaremos mais aqui. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Quantos creem nesta palavra? Glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Observe, amado e querido irmão, que quando nós estamos falando, irmãos, desta vinda de Cristo, nós estamos falando então do dia do Senhor. A Bíblia usa a expressão, irmãos, quando se refere do dia do Senhor para o mundo, ela vai usar a expressão o grande e terrível dia do Senhor. Será dia de angústia, de choro, de ranger de dentes, de pranto, como nunca houve sobre a face da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Este grande dia do Senhor é o dia que, no livro de Mateus, no capítulo 24, nós vamos encontrar ele dizendo o seguinte: e ele virá sobre as nuvens dos céus, e todo olho o verá, todo o ouvido vai ouvir, irmãos, este aparecimento como um estrondo de um trovão. Toda língua vai confessar, irmãos, e todo joelho vai se dobrar perante Cristo Jesus, e todo mundo vai ter que anunciar com a boca num só tom: só Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Muita gente não confessa Jesus como Senhor agora, mas no dia em que ele voltar nas nuvens do céu, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Então observe, irmãos, que nós estamos falando da vinda de Jesus para o mundo. Para o mundo, esta vinda será visível. Ele virá sobre as nuvens, ele vai parar no céu, e lá no céu ele vai se mostrar. Por isso a Bíblia vai dizer que os céus se desenrolarão e a terra também. Eu não sei como isso vai se dar, porque a terra é redonda. Ninguém vai conseguir explicar isso para você jamais. Mas céus e terra se desenrolarão, e todo olho vai ver de onde estiver que Jesus Cristo voltou para acertar contas com este mundo. Então o dia do Senhor para o mundo será dia de angústia. Por quê? Porque ele vem para julgar as nações. Ele vem, irmãos, para dar, irmãos, a sentença final dos feitos que cada um daqueles que negaram a Cristo vão receber de Deus. A ira de Deus já está sendo derramada por sobre toda a face da terra. O mundo já está em pavor, mas agora, na manifestação de Cristo, vem a sentença derradeira. E a sentença para o mundo, para este julgamento final das nações, o grande tribunal de Cristo, é para que ele possa condenar. Jesus hoje, irmãos, ele está como advogado deste mundo. Todas as vezes que alguém trama em tirar a vida de alguém, Jesus diz assim: eu morri por ele, eu paguei o preço por ele. Deus executa o livramento, tem dessas pessoas misericórdia, age com longanimidade, joga para frente o problema para que dê tempo destas pessoas se arrependerem. Isto é a misericórdia de Deus. Hoje ele defende a raça humana, mas naquele dia ele não vem como advogado, ele vem com juiz para trazer a sentença. E a sentença, irmãos, infelizmente, é uma palavra dura e muita gente não tem mais pregado. Mas a sentença naquele dia será: quando eles levantarem e disserem Senhor, Senhor, ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois não vos conheço. E ele vai apartar os eleitos daqueles que são irmãos condenados.
e estes condenados serão varridos para o lago de fogo e enxofre, que lá serão lançados também a besta, o anticristo e o próprio diabo. Perceba, meus amados e queridos irmãos, que todas estas coisas vão acontecer por sobre a face da terra. Mas e nós, como igreja, onde nós estaremos? Porque o dia do Senhor vem para a igreja também. Só que o dia do Senhor para a igreja não é o dia do Senhor para o mundo. Para o mundo é destruição, para o mundo é terror, para o mundo, irmãos, é condenação no tribunal do juízo final. Para a igreja, vamos para a igreja. O dia do Senhor para a igreja, e é este o dia que eu e você não podemos perder de vista como igreja que serve a Deus. É o dia do arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, a igreja será preservada de todos estes acontecimentos que se abaterão por sobre a face da terra. Se alguém está dizendo para você, olha, o Covid-19 é uma peste sem nome, a fome que já está proliferando, tudo isso está acontecendo, cumprimento da palavra, estamos vivendo a grande tribulação, não. Jesus disse, todas estas coisas são princípio de dores. É só o começo do que vem por aí. Ele diz assim, quando disserem que tem guerra aqui, guerra ali, nação contra nação, pai contra filho, e vai explodir tanta coisa, vai haver fome, peste, tremor de terra, aonde não teve. Meu irmão, tudo isso é princípio de dores, é só o começo. Nós estamos participando, sim, do princípio das dores. Mas quando as dores começarem, imagine uma mulher grávida. A mulher grávida, irmãos, vez por outra, ela sente uma cólica, ela sente uma pontada na barriga, ela sente um incômodo, ela enjoa, ela vomita, ela tem ânsia, não é assim? As mulheres que foram grávidas aí, ela passa por alguns momentos, tem hora que o pico de pressão vai lá em cima, não é assim? É o princípio das dores. Mas quando vai aproximando do parto, meu irmão, as dores vão intensificando. Aí é de 10 minutos, 5 minutos, aí a bolsa estoura, aí tem que correr, chega no hospital, é uma cólica tremenda, é uma gritaria, o médico diz, faz força, e meu irmão, aí a dor veio mesmo. Mas lá, enquanto estava na gestação, era só um princípio das dores, era só sinais, eram sinais da gestação. Mas quando a coisa explodir, a coisa vai ser terrível. Mas a igreja, a Bíblia diz que será guardada deste dia. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Jesus está dizendo à igreja o seguinte, porque destes atenção à palavra da minha exortação e suportastes os sofrimentos com paciência. Você não tem, irmãos, observado a palavra de Deus? Você não tem guardado os mandamentos do Senhor? Em todo este sofrimento que nós já estamos vivendo, nestes sinais que estão apontando para o fim, você não tem tido paciência? Não está sabendo sofrer no seu lugar aí caladinho, esperando a redenção de Deus? Ele diz assim, porque você guardou a palavra da exortação. Essa é uma exortação, é Deus chamando a tua atenção para o cuidado com o que há de vir por aí. Então ele diz assim, eu te guardarei e igualmente te livrarei de toda a tribulação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Escute bem a expressão. Jesus é quem está dizendo, eu te guardarei de toda a tribulação. Ele não está dizendo, eu te guardarei na tribulação. Ele vai te guardar da tribulação. Ele vai te tirar deste momento. Você não vai ver tribulação. Não haverá sobre você, irmãos, praga alguma, peste nenhuma, perseguição nenhuma. Nós não estamos vivendo tribulação no momento, não tem ninguém perseguindo eu, ninguém invadiu a minha casa, ninguém me proibiu de fazer a live. Nós não estamos vivendo tribulação, amados. Então creia na palavra de Deus que Ele está dizendo que vai nos livrar e vai nos guardar da tribulação. Observe ainda Apocalipse, irmãos, no capítulo de número 21, no versículo 1, ele vai dizer assim, então vi novos céus, quem está dizendo é o apóstolo João, novos céus e nova terra. Para nós, irmãos, nós viveremos a restauração,
Nós estamos vivendo um tempo de novidades em Cristo. A Bíblia vai dizer então que ele vê a cidade santa, nova, a nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada como uma noiva, preparada para o casamento. De quem ele está falando? Nós como igreja, irmãos, caiu aqui, meus irmãos, perdoe. Nós como igreja estaremos com Cristo no momento da tribulação. No momento da tribulação, nós seremos tirados desta terra. Nós não vamos ver esta perseguição. Nós não vamos viver esta ansiedade, este momento de tenebroso que vai se abater sobre a terra. A igreja será guardada, protegida e livrada por Cristo Jesus. Foi para isso que ele nos comprou, para nos livrar do mal que vai vir sobre a terra. Nós estaremos, irmãos, nos céus. Nos céus, a Bíblia fala sobre as bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro, estaremos todos nós sentados a um grande banquete, aonde o próprio Cristo nos servirá. Nesta feita, ali também haverá um tribunal, o tribunal de Cristo. Nada tem a ver com o grande tribunal. O tribunal de Cristo não é o tribunal das nações. O tribunal de Cristo vai apenas, irmãos, premiar os crentes salvos que lá chegaram. Cristo vai avaliar as obras que praticamos e a partir de então vai nos entregar os galardões que temos para receber. Cada um segundo a obra que fez, ou boa ou má, vai receber de Deus um pagamento. Então observe que nós estaremos, irmãos, enquanto aqui no mundo uma grande tribulação se abatendo sobre toda a carne. Lá em cima, irmãos, estaremos gozando de coisas inefáveis que Paulo diz que ao homem nem é lícito falar. Não há como comparar o que Deus preparou para a sua igreja nos céus. Será 7 anos esta festa de casamento nos céus. Aí então se cumprirá o dia do Senhor para o mundo. Lembra que o mundo vai ver Jesus vindo nas nuvens, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Neste momento, quando Jesus voltar para acertar conta com este mundo que aqui ficou, nós, igreja, estaremos com ele na glória. Nós viremos com ele a nova Jerusalém que está no céu, a igreja que subiu e habitou nesta nova Jerusalém, que está ataviada como noiva, que estava nesta festa das bodas do Cordeiro, vem com ele. E nas nuvens nós vamos parar. Observe bem, irmãos, eu quero ler aqui um texto com os irmãos. Abra sua Bíblia aí. Lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos este texto porque ele é maravilhoso. Colossenses, no capítulo de número 3, o versículo de número 1 ao 3. Preste muita atenção nisso. Todas as vezes que alguém disser para você que a igreja vai passar por tribulação, você lembre deste texto. Capítulo 3, versículo 1 ao 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Observe, irmãos, que se eu morri com Cristo, logo eu ressuscito com ele. E se eu ressuscito com ele, quando ele se manifestar a quem? A este mundo. Nós que somos igrejas, manifestaremos também com ele aonde? Em glória, no alto, nas nuvens, nos céus. A igreja não vai passar por tribulação. A igreja vai vir com Cristo Jesus para governar este mundo e julgar as nações desta terra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que palavra gloriosa, irmãos.
em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio a tudo que possa estar acontecendo, eu tenho uma certeza no meu coração: eu preciso aguardar o dia do Senhor, não para o mundo, mas para a igreja. Eu não estou esperando, irmãos, julgamento de sentença de morte. Eu estou esperando, irmãos, o tribunal de Cristo. Eu quero é galardão. Eu estou esperando as promessas de Deus para a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos. Que louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta palavra. Que você possa, nesta noite, aguardar a vinda do Senhor com um coração alegre. Aguarda a vinda do Senhor vigilante. A Bíblia diz: orai sem cessar, estejais vigilantes. E aí Cristo, então, no texto, vai dizer assim: porque muitos falsos profetas se levantarão. E quando disserem a você: ei-lo aqui, ou eis ali, está na casa, está no templo, você não vá atrás desse povo, meu irmão. Você fica no que diz a palavra de Deus. Guarda o temor do Senhor no seu coração. Lamanto, quenebra, forque, anagassúbria. Deus tem, irmãos, uma promessa para a igreja. E eu acho lindo que o texto que nós estamos lendo, ele vai dizer assim: as minhas palavras não passarão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Promessa de Cristo para a igreja. Ele não voltará atrás nesta promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Que coisa gloriosa. Agora tem uma coisa. Para o mundo está despreocupado, porque o mundo está esperando estes sinais. O mundo está esperando a manifestação do anticristo. O mundo está esperando, irmãos, o céu se converter em sangue, a lua não dar a sua luz, o sol se apagar. O mundo está esperando isso, nós não. O mundo está esperando o tremor de terra, o mundo está esperando estrelas caírem, o mundo está esperando fogo. Nós não estamos esperando isso. Nós estamos esperando Cristo. Eu não estou esperando o anticristo. Eu estou esperando o Cristo, Filho de Deus, aquele que para mim fez uma promessa. Então observe, irmãos, qual é o cuidado que eu tenho que ter em esperar o dia do Senhor. Quando nós falamos, irmãos, da vinda de Cristo para a igreja, nós precisamos entender o seguinte: ele, alertando a sua igreja, ele disse assim: porque o Filho do Homem virá como um ladrão. Se você quiser ler Lucas 17, 24 e 1 Pedro 3, 10, você vai encontrar Jesus dizendo que para a igreja ele virá como ladrão. Por quê? Não tem aviso. Nós precisamos estar preparados. Eu e você, como igreja, precisamos estar preparados para a vinda de Cristo. Não dá tempo de nós, irmãos, nos aprontarmos. Não dá tempo, irmãos, de nós corrermos para tentar, irmãos, acertar a situação. Por isso, meu irmão, a Bíblia fala de comunhão. E que aquele que estiver, irmãos, esperando a vinda de Cristo, precisa seguir a paz com todos. Porque sem a comunhão e sem a santidade, ninguém verá a Deus. Não dá tempo de você pedir perdão para a mãe, para o pai, para o irmão, para o amigo, para o parente. Não dá tempo. Conserte-se agora, porque ele virá como um ladrão. O ladrão, irmãos, quando ele invade a casa, ele não manda um bilhete dizendo assim: olha, amanhã tal hora eu passo aí para te roubar. Não, ele não manda. E se nós soubéssemos que hora ele vinha, nós colocávamos um porrete atrás da porta, um trabuco na cintura, e ele não entraria na nossa casa. Mas Jesus está dizendo assim: como um ladrão, eu não vou avisar. Uma hora eu venho e rapto a igreja, eu arranco a igreja daqui. Outro texto vai dizer que esta vinda é tão repentina que é num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52. Eu quero que você faça o teste aí comigo agora. Faça o teste comigo agora. Pisca. Este piscar de olhos, sabe quanto tempo leva? Leva 0,6 segundos. É menos do que um segundo. A vinda de Cristo será tão rápida que o mundo não vai perceber. A primeira manifestação de Cristo será para a igreja. Invisível, oculta, será o rapto da igreja. Tira a igreja daqui para que a tribulação possa começar. A igreja não passará a tribulação. Percebe? Outro sim.
Aí ele diz assim, a vinda do Senhor é muito rápida, como um relâmpago que se mostra no Oriente e se põe lá no Ocidente, assim será a vinda de Cristo Jesus para a sua amada igreja. Então, o que eu tenho que pensar e guardar no meu coração? Eu não posso brincar com a minha salvação. Eu não posso jogar com a minha salvação. Eu não posso andar desmantelado por aí, porque eu posso sim ficar e ser surpreendido pelo arrebatamento da igreja. Irmãos, nós não seremos pegos de surpresa. Sabe por quê? Porque estamos avisados. Eu não preciso, por isso Cristo falou assim, acerca dos dias, ou da hora, ou das épocas, vocês não precisam saber. Só o que a igreja precisa saber é que cada um precisa tomar conta da sua própria vida. Eu preciso tomar conta do meu coração. Eu preciso andar em conformidade com a vontade de Deus para que a minha vida não seja surpreendida pelo arrebatamento. Surpreendido pelo arrebatamento são todos aqueles que vivem em desobediência com a palavra de Deus. Você que entregou a sua vida a Jesus, confiou nele no seu coração, confessou ele com os seus lábios, o seu nome está escrito no livro da vida. E quando ele voltar, a Bíblia diz que as trombetas soarão. Eu que sou salvo, você que é salvo, iremos ouvir esta trombeta, o nosso nome será chamado. E a Bíblia vai dizer lá em Tessalonicenses, no capítulo 3, eu quero ler esse texto também com os irmãos, e eu vou encerrar por aqui. Eu acredito que nós já até passamos do horário, mas eu quero ler este texto com os irmãos, e eu quero aqui encerrar este texto, esta mensagem. 2 Tessalonicenses, no capítulo de número, vamos ver aqui, irmãos, capítulo de número 5. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém não necessitas de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, agora está falando conosco, vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que este dia vos surpreenda como faz um ladrão. Nós não estamos em trevas. O Senhor já esclareceu o assunto para nós. Agora prepare o teu coração e ande em retidão diante de Deus. Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração, irmão. Nós passamos um pouquinho do horário, mas que Deus assim continue falando no seu coração. E quando voltarmos para o Parque Paulistano, eu quero, irmãos, iniciar com os irmãos o estudo sobre a escatologia e colocaremos, irmãos, todos esses acontecimentos em ordem e elencaremos ali para os irmãos o porquê desta ordem. Mas o que o irmão precisa guardar é que o arrebatamento da igreja é uma verdade bíblica, que nós não ficaremos, e não há lógica da noiva passar pela mão daqueles que vão maltratá-la para depois ir para o casamento. Não. Jesus nos adornou, nos preparou, nos limpou, nos banhou com o seu sangue, para que nós entremos à presença de Deus e a gente possa chegar ali de forma irrepreensível pelo sangue poderoso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu quero orar com os nossos irmãos, eu quero, irmãos, agradecê-los por até aqui ter nos ouvido, e vamos orar pela família do irmão João Rocha, pela família do irmão Sebastião Rocha. Nós vamos orar, irmãos. Juliana, me ajude aqui, filha. Como chama o meu amigo ali? Eu esqueci o nome dele. O Josinaldo, não? Do Robru? Josimar. Isso. Josimar. A irmã do Josemar também faleceu. Nós estaremos orando pela família. Me perdoa, meu amigo. Minha mente, você sabe como é. Eu vivo trocando os nomes. Mas que Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos orar, meus irmãos. E vamos orar por cada um dos nossos irmãos. A irmã Regina também pediu oração por uma amiga dela. Temos um companheiro ali do La Pena, o auxiliar do nosso irmão Cícero, também está com Covid-19. Vamos estar orando, irmãos, uns pelos outros. São muitos os pedidos de oração.
mas certamente o Senhor conhece a todos. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, tu que vive e reina para todo sempre. Senhor, nós como a tua igreja estamos aguardando a sua vinda, Senhor. Deus amado e querido, o mundo está preocupado, o mundo está temeroso, mas bem sabemos que todas estas coisas são ainda princípio das dores. Que os sinais, ó Deus, para a tua vinda, para este mundo, Senhor, ainda serão coisas terríveis e tenebrosas. Mas nós, ó Pai amado e santo, cremos no sangue do Cordeiro, que apagou, Senhor, a nossa dívida e que livrou-nos, ó Pai amado e santo, de toda e qualquer acusação. Para tanto, Senhor, nós aguardamos as bodas do Cordeiro, as premiações que o Senhor tem reservado à sua amada igreja. Assim, Senhor, guarda o teu povo, vai de encontro à família, Senhor Rocha, consolando e confortando o coração dos teus servos. Também o nosso irmão Josimar, ó Deus, vá de encontro, Senhor, à sua família. Abençoa, Senhor, o nosso irmão, auxiliar do pastor Cícero ali, de La Pena, e tantos outros, ó Deus, que nessa hora necessitam do teu socorro. Em nome de Jesus, opera um milagre sobre a vida dessas pessoas, acalenta, acalma e conforta os corações. Eu te peço, ó Deus, estas bênçãos, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção, digo comigo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Beijão no seu coração, meu irmão. Até a próxima. Domingo às 9 estamos de volta e 18 horas novamente, se assim Deus nos permitir.